Vamos fazer a leitura dos versos 24 e 25, embora hoje nós iremos nos ater ao verso 25, mas ele trata a respeito da parte final da carta de Judas, que diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e diante da Tua igreja, com a tarefa de ser fiel ao texto bíblico. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos de maneira a que aquela palavra que nós formos escutar seja de fato enraizada em nossos corações. Te pedimos que o Senhor transforme, mesmo quando os teus servos são falhos, como é o caso meu, que o Senhor possa usar isso para a tua honra, para a tua glória, e que o Senhor possa ser exaltado e que a tua igreja possa ser edificada através da exposição do texto bíblico. Nós te pedimos tudo isso, confiando que o Senhor nos escuta por causa de Jesus, não por causa de nossos méritos, por causa de nossa intelectualidade ou por causa de nosso raciocínio rápido, mas por causa que o Senhor Jesus, a quem nós confessamos como nosso Salvador, intercede por nós. Amém. Muito bem, queridos. Então, hoje, se assim o Senhor nos permitir, nós iremos concluir a carta de Judas. Uma carta extremamente curta, mas na qual existe muita informação e na qual nós nos ativemos por alguns meses. E hoje nós iremos expor a segunda parte do que nós chamamos, na pregação passada, do que Judas chama de doxologia. Então, embora nós tenhamos todas as vezes aqui exposto o pano de fundo, o contexto histórico em que a carta aconteceu, em que a carta de Judas foi escrita, hoje nós faremos essa breve descrição do contexto histórico, do pano de fundo, que é o que nós chamamos, para que nós possamos entender a mensagem de maneira mais rápida, de maneira mais sucinta. Então, a carta de Judas, como o nome mesmo já sugere, ela foi escrita por Judas, um dos irmãos do Senhor Jesus. E ela tem como foco incentivar os crentes a combaterem o combate mais difícil de suas vidas, o combate pela santa fé, o combate pela fé que foi entregue uma única vez, e essa fé é a mesma do tempo do Senhor Jesus, do tempo dos apóstolos, é a mesma fé que vai ser pregada aqui hoje e a mesma fé que existirá no futuro. Ela é uma única fé. Isso Judas fala no verso 3. E Judas, ele escreve uma carta muito dura. Judas, ele não poupa palavras, ele não amacia para falar a respeito dos falsos mestres. Então, Judas, ele vai fazer como era comum naquela época ao escrever uma carta, ele vai fazer uma certa organização da carta. Então, os dois primeiros versos, geralmente a pessoa que escreveu uma carta, ela se apresentava, ela dizia quem ela era. E Judas, da mesma maneira, ele diz quem ele é. Ele se chama Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, nos primeiros 2 versículos, ele se apresenta àqueles a quem ele iria escrever, que nós chamamos de destinatários da carta. Logo após, nos versos 3 e 4, Judas vai gastar um tempinho para explicar o motivo da carta. Era como se ele fosse dizer o porquê ele está escrevendo a carta. E ele expressa que a intenção original da sua carta não era falar a respeito do que ele acabou falando. Era, em outras palavras, dizer que Judas ele teve que trocar o objetivo daquilo que ele ia escrever. Então, parece que Judas ia falar alguma coisa a respeito da salvação comum. Talvez falar como eles eram felizes por ser salvos, como a salvação é uma obra divina e que nos dá um presente imerecido.
Mas Judas declara que ele se sentiu obrigado a mudar o tom da carta e falar sobre a batalha da fé. Ele vai dizer exatamente isso no verso 3 e no verso 4. E no verso 4 ele vai dizer que o problema é que tem pessoas entrando dentro das igrejas e são pessoas dissimuladas, pessoas que de fato fingem que são ovelhas, mas são lobos. E ele vai então apresentar essa questão no verso 4. Então, aqui abre-se uma seção grande na carta de Judas, dos versos 5 ao 16, onde Judas vai falar sobre várias coisas referentes à punição aos falsos mestres, a punição àqueles que dizem ser crentes, mas não são. Ele vai dizer exemplos no passado que já aconteceram. Ele vai alertar que existem vários pastores que se intitulam pastores, que na verdade são pastores apenas de si próprios. Ele vai dizer isso durante esse trecho que vai dos versos 5 ao verso 16. Então ele tem um tom muito duro. Judas não vai aqui, nesse período que abrange esses versículos, segurar as palavras. Ele vai dizer, sim, coisas duras, pesadas, coisas que hoje em dia não se diria em igrejas, com medo de que as pessoas fossem afastadas, com medo de que as pessoas não gostassem de ouvir aquilo que eles estavam ouvindo. Mas Judas não se preocupa com isso, muito pelo contrário. Judas, ele tem uma postura, como João Calvino disse, que um pastor deveria ter. O pastor deve ser suficientemente compassivo para apacentar as ovelhas, ele precisa cuidar das ovelhas de uma maneira amorosa, mas ele também vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar ter um certo tipo de autoridade para espantar os lobos. Então o pastor, ao mesmo tempo, ele cuida das ovelhas e afugenta os lobos. Essa é a tarefa do pastor. Então um pastor que apenas diz coisas boas ao ouvido daqueles que estão ouvindo a mensagem, não é um pastor bíblico. E Judas, com certeza, sabia disso, e ele diz exatamente essas coisas dos versos 5 ao 16. E a partir do verso 17, Judas muda o tom da palavra que ele estava dizendo. A carta toma um tom um pouco mais compassivo, porque agora Judas muda o tom da sua fala, daqueles falsos mestres e da condenação que eles teriam, para a igreja. Ele diz assim, ele começa dizendo, vós, porém, amados. Em outras palavras, é como se Judas dissesse o seguinte, olha, os falsos mestres são assim, eles apenas pensam em si próprios, eles não têm preocupação com a igreja, eles não temem a Deus, Jesus não é o seu Senhor, mas vocês, igreja, não são assim. Vós, porém, amados, e aí ele vai dizer, lembrem-se da fé que vocês ouviram dos apóstolos, a mesma fé que ele diz no verso 3, que foi entregue de uma vez por todas. Então não existe mensagem nova, não existe algo que possa ser acrescentado à mensagem apostólica. Então ele muda o tom da voz e ele começa a instruir a igreja como um pastor que cuida das suas ovelhas. E aí a gente chegou no verso 24 e no verso 25, que é o que nós chamamos de doxologia. Então, a doxologia, de uma maneira mais resumida e mais simples, são as manifestações de gratidão, de adoração. Então, nós podemos dizer que muitas vezes uma música é uma forma de doxologia, de louvor a Deus. Só que diferente da oração, na oração muitas vezes nós colocamos diante de Deus algumas petições, alguns agradecimentos. Na doxologia, ela muda a oração porque ela é uma constatação de atributos que Deus tem. Então, na oração, talvez nós disséssemos assim, Senhor, nós queremos que a glória seja somente tua. E na doxologia nós afirmamos, Senhor, a glória é tua. Por quê? Porque a Bíblia ensina isso. Então, a doxologia aqui de Judas, nós poderíamos dizer de certa forma que é como se Judas deixasse um sermão
a respeito do que ele falou na carta. Agora no final ele diz assim, olha, essas constatações que eu vou fazer agora, essas manifestações de adoração a Deus, essas são apenas nada mais, nada menos do que fatos verdadeiros a respeito do Deus da Bíblia. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai declarar vários fatos que a igreja já sabia, ou que deve saber, e que a igreja já teve a revelação. Em outras palavras, a descrição bíblica. É isso que é a revelação. Então, lembrem que eu falei da ideia que é importante sabermos o pano de fundo. Por que é importante sabermos o pano de fundo? Porque assim nós não corremos o risco de descontextualizar aquilo que a gente vai aprender. Esse talvez seja um dos maiores erros hoje em dia. O pastor ou o pregador pega o texto, abre o texto e começa a tirar ideias que ele mesmo desenvolveu a respeito do texto. Isso é muito perigoso, porque ele pode usar a palavra que ele está lendo e nem sempre, digamos que esse pastor está fazendo isso de maneira para levar vantagem. Muitas vezes até o pastor pode ser sincero, mas sinceramente equivocado. Então, o pano de fundo, ele nos ajuda a entender o contexto em que a mensagem está sendo colocada. Então, a ideia aqui é que Judas está tratando a carta inteira sobre falsos mestres, falso ensino, heresia, problema de salvação que é comprometida, porque se a mensagem de salvação é falsa, a salvação é falha, não existe salvação. Então, diante do contexto aqui, nada melhor do que uma doxologia final tratando a respeito do poder da imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda, Deus é o mesmo sempre. Então, isso é importante para que todo ensino falso que vem aos seus ouvidos, você ligue a luz de alerta, diga assim, bom, mas a Bíblia diz que Deus não ensina diferente, que é o mesmo ensino. Então, a ideia aqui no verso 24 e no 25 é justamente trazer aos cristãos, aqueles cristãos que talvez estivessem com dúvida, conforme nós vimos no verso 24, a lembrar que Deus é poderoso para guardá-los, que Deus é poderoso para apresentá-los diante dele naquele dia glorioso, é o que o verso 24 nos diz, de uma maneira pura, de uma maneira em que podemos ser aceitos como filhos de Deus. Então, o meu propósito aqui, irmãos, essa noite, é que vocês gravem, que vocês entendam que o Deus da Bíblia é o único e o verdadeiro Deus. É um Deus que tem todo o poder sobre sua criação. E, sendo assim, inclusive na salvação das pessoas. Então, Judas vai justamente enfatizar nos versos 24 e 25, que é os versos que a gente já expôs o verso 25, e hoje nós ficaremos no verso, já expomos o verso 24 e hoje ficaremos no verso 25, as características que os cristãos deveriam lembrar sobre Deus. Deus é poderoso, todo-poderoso, ele é o único Deus, e ele, além de ser poderoso e único, ele é o salvador do seu povo. E como uma forma de expressar a certeza disso, no final da doxologia, Judas fala amém, como se fosse um selo dizendo assim, isso que eu estou falando é verdade, vocês podem confirmar, vocês podem ter certeza. Então, o texto bíblico diz assim, no verso 24 e no 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Isso nós trabalhamos na última pregação. E ele continua a sua doxologia dizendo o seguinte, ao único Deus, esse Deus é nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, esse Jesus Cristo é Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Então, Judas vai continuar sua doxologia em primeiro lugar dizendo o seguinte, olha, só existe um Deus. Ele não é só poderoso, como ele começou dizendo, mas ele é único.
Então, Judas, ele descreve a ideia judaica que começou no Antigo Testamento de que só existe um Deus. Por que talvez Judas tenha feito isso? Já estava, na época de Jesus, a cultura que existia naquela época era a cultura greco-romana. Grego e os romanos eram quem dominavam. A cultura era grega, mas o domínio era romano. E existia uma série de deuses gregos trazidos pelas pessoas, e os falsos mestres, muito provavelmente, também traziam isso para dentro da igreja. É algo que depois nós vamos aprender chamado gnosticismo. É algo que é mais ou menos o que hoje nós chamaríamos de nova era. A ideia de que existem vários tipos de deuses, existem vários caminhos para o Deus, existem várias formas de salvação. E Judas já começa dizendo que não, que existe um único Deus. Nesse sentido, Deus é solitário. Nesse sentido, Deus é exclusivo. Não existe nenhum igual a Deus. Não existe grupos de deuses, como muitas vezes os falsos mestres ensinavam. Existe um Deus que somente Ele tem as características atribuídas para alguém ser considerado Deus. Então, Judas enfatiza, trazendo um ensino desde o Velho Testamento e que continua no Novo, como uma harmonia de um livro escrita por vários autores, mas que no sentido mais amplo o único autor é Deus. Então existe a harmonia. Ele diz exatamente o que o povo judeu já dizia. E nós vemos isso e vai exatamente nos Salmos. Por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, também fala muito sobre isso. Nos Salmos nós vamos ver que, seguidamente, o salmista declara que Deus é o único Deus. E para o povo judeu, isso chamava-se Shema. O que era Shema? Eram as duas palavrinhas que eles falavam muitas vezes antes de ler a Torá. Bom, a Torá nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Então, a Shema era como que uma confissão de fé. E essa Shema dizia o seguinte: ouve Israel. E aí, Deuteronômio 6, verso 4, continua: o Senhor nosso Deus é o único Deus. Depois nós vamos ver o profeta Isaías mais para frente dizendo: verdadeiramente tu és Deus Salvador do teu povo. Então, essas declarações de que existe apenas um Deus verdadeiro não é coisa nova. Judas não inventou isso agora. Então, todos os deuses que se fala que existem, segundo Judas, são invenções humanas, porque só existe um único Deus. Então, tanto cedinho no Novo Testamento, nós vamos ver tanto o Senhor Jesus, quanto todos os apóstolos e os discípulos dando continuidade nessa ideia de um único Deus do Antigo Testamento. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim: o único Rei imortal, invisível, sábio. Somente a esse Deus toda a honra, glória para todos sempre. 1 Timóteo 1,17. As canções que vocês cantaram, elas falam a respeito disso. Existe apenas um Deus. Depois, Paulo vai continuar dizendo em Romanos, capítulo 16, ele diz o seguinte: ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. Então, é importante nós lembrarmos o seguinte: Judas, se você voltar talvez na sua Bíblia, se for de estudo, tem 2 páginas. Se for uma Bíblia sem ter os comentários, é uma página só. No verso 4, Judas já chama Jesus de único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então Judas, ele já está declarando, ele já está colocando lado a lado a ideia de que Jesus é Deus. Então, aqui, lembrando o pano de fundo, a ideia de Judas é dizer, ao contrário do que esses libertinos, do que esses falsos mestres gostam de enfatizar, só existe um Deus. Não existem vários deuses. Só existe uma forma de você dizer que conhece o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Então, Jesus,
Então Judas vai dizer aqui a respeito do verso 4 sobre Jesus, e ele vai continuar dizendo que essa declaração dele, do verso 25 da doxologia, é que só existe um Deus na salvação. Não existem várias formas, vários deuses. E ele continua dizendo que além de ser o único Deus, esse Deus é Salvador. Então ele diz o seguinte: é o único Deus, nosso Salvador. Então, finalmente aqui é como se Judas dissesse o seguinte: olha, esse Deus que é poderoso para guardar vocês, esse Deus que ele de fato tem poder para livrá-los de cair, como ele diz no verso 24, ele continua dizendo, ele é Salvador, ele é um único Deus que verdadeiramente salva. Então, essa ideia de salvação, ela é uma ideia bíblica. Toda a Bíblia transmite isso. Por exemplo, o salmista, seguidamente ele diz sobre salvação. Então ele diz, com tremendos feitos nos responde em tua justiça. O Deus Salvador nosso, Salmo 79. Ou então ele vai dizer, assiste-nos Deus Salvador nosso. Hoje de manhã nós vimos a respeito de Davi pedindo salvação a Deus, no Salmo 13. Vimos hoje no culto que não é uma exclusividade do Novo Testamento falar sobre salvação. Esse conceito de salvação, ele é claramente visto por toda a Bíblia para falar que existe apenas um Deus. Então é uma unidade. Apenas um Deus salva no Antigo Testamento e apenas um Deus salva no Novo. Continua sendo o mesmo Deus. Ao contrário do que aqueles falsos mestres provavelmente inseriam no meio das igrejas, dizendo, não, fica tranquilo, de uma forma ou de outra você vai ser salvo. E é interessante de ver que no Novo Testamento, Pedro vai atribuir essa frase, essa ideia de salvação exclusivamente a Jesus. Ele diz sobre Jesus, nosso Deus e Salvador, 2 de Pedro 1:1. Então, talvez você pense até aqui, mas a salvação sempre fala apenas da salvação da alma? Não, de fato, a salvação de Deus é uma obra muito mais ampla. Nós vemos na Bíblia que essa salvação inclui muitas vezes livramentos temporais. Foi o que nós vimos hoje no Salmo 13. Davi estava pedindo por um livramento dos seus inimigos, pedindo livramento de não ter mais aquele sofrimento da perseguição. Nós vemos também que Israel foi salvo do Egito por Deus no sentido de uma libertação temporal, no tempo. O povo saiu do Egito, foi salvo por Deus. No entanto, é preciso sempre lembrar do contexto da carta em que nós estamos lendo. E aqui Judas está falando a respeito de uma falsa doutrina sobre salvação da alma, sobre salvação eterna, e ele agora vai falar sobre a salvação verdadeira. Então, para Judas aqui a ideia de salvação diz respeito à salvação da sua alma, a salvação eterna. Então, Judas usa o termo aqui, nosso Salvador, justamente para se referir à obra de Jesus de redenção, a obra de Jesus de resgate, de compra de um povo que estava perdido e que ele vai lá e resgata da perdição da alma. Então, Judas ele vai tratar aqui exclusivamente sobre a salvação a que mais interessa, a salvação da sua alma na eternidade. E a ideia de salvação que Judas diz seria, em outras palavras, o que a Bíblia chama de inferno. Seria, em outras palavras, o que a Bíblia diz de sofrimento eterno. Seria, em outras palavras, o que Judas diz sobre não ter a ira de Deus derramada sobre você. Sobre não ter a justa ira de Deus sobre pecadores. É exatamente essa ideia da salvação aqui que Judas está tratando de maneira bastante específica. Então, essa harmonia bíblica que começa no Antigo Testamento a respeito de salvação, a respeito do conceito, da ideia de salvação dos pecados, ela começa desde Gênesis em Adão e Eva e continua até Apocalipse. Ela é um tema que passa por toda a Bíblia. E é interessante entender que esse termo aqui, Salvador,
quando a gente trata no Novo Testamento, ele é atribuído a Jesus 16 vezes e ao Deus Pai 8 vezes. Então, no Novo Testamento, não é que a obra da salvação seja transferida ou mudada. Não, mas é que agora, o Novo Testamento, ele diz como é feito. Logo a gente vai ver, mediante Jesus Cristo. A obra da salvação sempre foi de uma forma, mas agora Judas, ele diz como essa salvação é feita, a quem ela é atribuída. Ela diz que é através, aqui no texto, mediante Jesus Cristo. Qual a ideia aqui que a gente poderia tirar do texto? A ideia é a seguinte: toda a glória, tudo aquilo que nós devemos tributar de louvor e honra a Deus, passa por Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele entendeu bem a ideia que precisa ter Jesus no meio do caminho. Ele diz o seguinte, que toda a glória seja dada a Deus somente, mediante Jesus Cristo. É mediante Jesus Cristo que nós podemos ser salvos, é mediante Jesus Cristo que nós adoramos a Deus, é mediante Jesus Cristo que você pode ser considerado filho de Deus. Então, Deus, ele salva o seu povo através da obra de Cristo. Como funciona essa obra? Ela começa com uma informação, como o pastor tem frisado aqui, e é uma informação objetiva de que você está afastado de Deus por causa dos seus pecados. Então, essa é a informação, e a informação continua dizendo que não existe outra maneira de você ser ligado. Se vocês talvez não saibam, mas a ideia de religião, a palavra religião, ela quer dizer religar. Por isso que a gente fala, qual é a sua religião? Porque a ideia é que as religiões ligam o ser humano a Deus. No entanto, a religião verdadeira, que é a única, segundo Judas diz, ela precisa de um mediador no caminho. Porque o ensino que Paulo vai dizer em Romanos 3:23 diz o seguinte: os seus pecados, os meus pecados, fazem separação de você e Deus. Você não pode se religar, você não pode mais ter contato com Deus por sua única e exclusiva vontade. Então, a ideia, conforme nós vimos na pregação passada, que diz no verso 24, que diz que vocês, ou aqueles que são crentes, vão ser apresentados imaculados diante da glória de Deus. E a ideia de imaculados, ela traz exatamente a ideia de pureza. E nós vimos que como uma pessoa pode se apresentar puro diante de Deus? Ela não pode. Mas por causa da obra de Jesus, ela é transformada para poder ser declarada, o que nós chamamos de justificação pela fé. Pela fé em Jesus, ela recebe o status de ser perdoado. Ela recebe como se ela fosse receber uma declaração dizendo assim: não existe mais culpa. Por que isso? Porque vocês são merecedores? Porque eu sou merecedor? Não. Porque Jesus pagou um preço. E é essa ideia que ele fala que é através de Jesus, mediante Jesus Cristo. Então, não importa o que você ou eu façamos, nada vai religá-lo diante de Deus. Nada tem o poder de fazer você se tornar puro diante de Deus, a não ser a obra de Jesus. É na obra da cruz, onde você enxerga a cruz, onde levou os seus pecados, e quando você deposita sua confiança naquele que estava na cruz e levou os seus pecados, que você pode ser reconciliado e salvo por Deus. E é dessa forma que Judas destaca aqui. Ele diz: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Então, Judas, ele faz tanto a declaração da exclusividade da salvação, só existe uma forma, somente através de Jesus, como ele diz que só existe um Deus. Então, não importa, segundo Judas, quanto você seja sincero, se você adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia, Judas diz, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, os apóstolos dizem, os profetas do Antigo Testamento disseram que você está adorando ou uma imagem da sua própria cabeça, ou algo que você acredita ser Deus e não passa de idolatria. Então, como nós sabemos isso?
Porque Judas diz no verso 24 e 25, e nós também vamos ver Paulo dizendo a Timóteo que só existe um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador diante de Deus é Jesus Cristo, 1 Timóteo 2,5. Então, aqui nós percebemos, segundo o que Judas vai nos ensinando, que não existem outras formas de ter relacionamento com Deus. Não existe contato com Deus por meio de pastores. O pastor intercede por você. Não. Por meio de padres. O padre intercede por você. Por meio de Maria, mas ela é a mãe de Deus. O texto da Bíblia diz mediante quem é. Ou Maomé, ou Gandhi, ou Allan Kardec, ou Buda. Não. Por mais sincero que alguém possa ser a respeito disso, e se você perguntar para ela se ela verdadeiramente acredita, isso não quer dizer que isso se torne verdade. Por quê? Porque não importa o que eu acho sobre algo, ele vai se tornar verdade. O que nós temos aqui é um fato objetivo, descrito, escrito na Bíblia, no qual nós temos que nos deparar e julgar. Ou o que está escrito aqui por Judas é verdade, então tudo o resto é mentira, ou o que está escrito por Judas aqui é mentira e existem várias possibilidades. Uma das duas precisa ser verdade, não tem como as duas ser. Nós acreditamos pela autoridade que Jesus dá à Bíblia, pela autoridade que a Bíblia dá sobre ela mesma, pelo testemunho dos apóstolos de Jesus Cristo relatando na Bíblia, que ela é verdadeiramente a palavra de Deus, digna de confiança e a única verdade confiável, porque ela não veio apenas por mão de homens escrevendo, mas ela teve a supervisão de Deus. Qual Deus? O único Deus. Mas então por que as pessoas não podem escrever cartas hoje em dia, como existe no Espiritismo, e nós não podemos aceitar como sendo de Deus? Porque Judas diz que só existe um Deus. Se só existe um Deus, esse Deus já revelou o que ele queria. Sendo assim, a conclusão lógica que chegamos, alguém tem que estar mentindo. Ou, em outras palavras, alguém não está correto. Então, a convicção que você possa ter a respeito de alguma coisa, alguma mentira, ou, em outras palavras, algum engano, não transforma em verdade isso. Então, nem sempre a maioria do que as pessoas dizem quer dizer que é verdade. A verdade não depende da quantidade de votos. A verdade não depende de maioria. Ela simplesmente é verdade. E é isso o que a Bíblia ensina. Segundo Judas, ele diz que só existe um único Deus, só existe um caminho para esse Deus, que é Jesus. E o apóstolo João vai completar que só existe um caminho de vida e um caminho que é verdadeiro. João 14,6. Então, talvez aqui as pessoas sejam ofendidas com uma mensagem desse jeito. Porque elas vão dizer assim, a religião de vocês sempre é melhor do que a dos outros. Vocês são exclusivistas. Vocês dizem que é só do jeito de vocês que a pessoa vai ser salva. Vocês dizem que é só do jeito de vocês que estão certos. Então, a minha resposta para essas pessoas seria: se você diz ser exclusivista a respeito de ser salvo dos seus pecados, se você diz exclusivista a respeito de ter um relacionamento com Deus de uma única maneira, se você diz ser exclusivista dizendo que só existe um mediador entre Deus e os homens, se você diz que é ser exclusivista dizer que a Bíblia é verdadeira e todo o resto é mentira, então sim, eu sou exclusivista. Então sim, Jesus era exclusivista. Então sim, o apóstolo Paulo é exclusivista. Então sim, Judas é exclusivista. Eu gosto de uma frase do pastor John MacArthur que ele diz o seguinte: eu ofendo as pessoas o tempo todo. Por quê? Porque é necessário ofender as pessoas. Ninguém gosta de ser descoberto, ninguém gosta de que os seus pecados, aquilo que você tem escondido, venha à tona. No entanto, se nós desenvolvermos um evangelho
diferente do bíblico, onde não ofende as pessoas, onde não diz para as pessoas que existe apenas uma verdade, onde diz às pessoas que existe apenas um Deus, onde diz às pessoas que existe um único mediador entre Deus e os homens, isso não é o cristianismo da Bíblia. Isso não é o Evangelho. Isso não são boas notícias. Então, nós sabemos disso porque Paulo e todos os apóstolos e discípulos falaram a respeito disso. Por exemplo, Paulo vai dizer que a palavra da cruz, o Evangelho, é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para os que são salvos, eles enxergam o poder de Deus na salvação. 1 Coríntios 1,18. Paulo ainda vai dizer que a palavra da cruz, quando é falada, ela tem um aroma de morte para aqueles que estão se perdendo, mas para os que são salvos mediante Jesus Cristo, ela tem cheiro de vida. 2 Coríntios 2,16. Então Judas, ele continua a sua doxologia atribuindo a esse Jesus, ao qual é o mediador, que Deus nos salva, uma palavra interessante que nos dá a ideia correta sobre quem é Jesus. Ele diz o seguinte: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Quantas vezes nós cantamos Senhor Jesus, Senhor Jesus? Quantas vezes nós oramos Senhor Jesus? E quantas vezes talvez nós não tenhamos o entendimento correto a respeito da palavra Senhor? Então, Judas, essa palavra, em primeiro lugar, quando ele fala, a ideia é provar a divindade de Cristo. Essa palavra tem essa força, esse conceito de divindade, sim, nós vamos ver como ela tem. Então, aqui, a palavrinha Senhor, eu acredito que todos nós já pensamos nessa palavra apenas como uma pessoa de mais idade, apenas com uma ideia de um respeito por alguém que é mais velho que nós. Então, Senhor, apenas com uma forma de educação. E ela é usada dessa forma realmente. Mas, de maneira mais ampla aqui na Bíblia, a grande maioria das vezes que a Bíblia usa essa palavra Senhor como adjetivo, como qualidade, ela tem a ideia de dizer assim, tem o sentido de poder. Ele é Senhor porque ele detém alguma coisa, ou propriedades, ou poder, ou ele tem algum tipo de influência que ele pode exercer porque ele é Senhor. Então, a Bíblia usa, quando ela vai usar como adjetivo, com essa ideia, uma expressão de poder. Mas, quando ela usa como substantivo, ela usa de uma maneira diferente. Ela usa de várias formas. Dono de escravos, na maioria das vezes, Senhor para a Bíblia, quando nós lemos, o Senhor, quando não se refere a Deus, está falando de um Senhor que era dono de escravos. Está falando de um senhor que tinha poder sobre outras pessoas como sua propriedade. Ainda ela poderia, em outras situações, falar de mestre, senhor como mestre, senhor como imperador, um rei, um amo. Então, na Bíblia, a maioria das vezes que é atribuída a palavra senhor, ela se refere a ser dono, proprietário de algo. No entanto, neste texto aqui, que Judas usa a palavra Senhor, ele demonstra claramente a divindade de Jesus. Isso aqui, quando a gente, se vocês não sabem, mas muitas vezes quando um pastor ou pregador vai preparar o texto bíblico, ele leva algum tempo, ele estuda as palavrinhas, ele faz o trabalho de casa de uma maneira bem específica, ele estuda os termos, as frases. E eu me senti, embora eu já soubesse o conceito bíblico, mas quando você vai mais a fundo e aprende coisas, eu me senti mais ou menos que nem uma criança quando está jogando videogame e não passa de fase, e chega um momento que ela passa de fase e ela fica alegre, porque ela descobriu uma coisa nova, ela vai ir para uma outra fase. Então, a mesma ideia, quando você entende o significado de uma palavra bíblica de forma como ela de fato lhe dá muito mais apreciação pelo texto bíblico. Dá muito mais prazer por aquilo que você vai ler. Então, a ideia de Senhor, por toda a Bíblia, o nome das pessoas, o nome de Deus atribuído na Bíblia, é diferente do nosso
conceito ocidental de nome, onde muitas vezes nós damos os nomes para os nossos filhos porque nós simpatizamos com a gramática, nós achamos que ele tem cara, isso aqui vai ser Flavinho. Para o povo judeu, o nome sempre foi muito importante, porque o nome ele fala a respeito de características da pessoa. Então essa palavrinha aqui, Senhor, ela é a mesma palavra usada para Deus no Antigo Testamento. A mesma palavra que muitas vezes o povo judeu usou na descrição de Deus. Como a gente sabe isso? O Antigo Testamento, em certa medida, ou melhor dizendo, ele foi escrito em hebraico e uma pequena porção em aramaico. Mas nos tempos aqui que a gente está falando, a língua oficial, a língua que se falava era o grego. Então, a Bíblia do Antigo Testamento, o que nós chamaríamos de Antigo Testamento, foi traduzida para o Novo em grego, o que nós chamamos de Septuaginta. Por que isso? Porque como a linguagem daquele momento era o grego, fazia mais sentido de que existisse um livro onde pudesse ser lido em sua plenitude. E essa palavrinha usada no Antigo Testamento, que era um tetragrama. Calma, não se assuste. Tetragrama era a ideia de 4 letras juntas que significavam o nome de Deus. Eram o Y, o H, depois vinha o W e o H de novo. Era algo que, se nós fôssemos tentar falar hoje, nós iríamos falar Yahweh. E aí a gente vê que o povo judeu, ele não se atrevia a falar essa palavra porque eles tinham uma reverência com esse nome, com o nome de Deus, que eles não se atreviam a falar, tamanha reverência que eles tinham. E aí, quando foi traduzida essa palavra, Yahweh, ela foi traduzida para o grego com a palavrinha kurios, que é a mesma palavra para Yahweh, porém no grego. E aí, essa palavra é a tradução que diz o quê? É exatamente a ideia de divindade. É exatamente a ideia da qual os judeus não falavam. Na linguagem hoje das nossas Bíblias, tem Almeida Revista e Corrigida, que vai falar, se não me engano, Javé ou Jeová. Para nós, a Almeida Revista e Atualizada, ela traduz como Senhor, letra maiúscula. No Antigo Testamento, ela faz letra maiúscula em caixa alta inteira. Quando você lê isso no Antigo Testamento em caixa alta, você pode saber que era essa palavrinha. E no Novo Testamento, ela vai começar a atribuir essa mesma palavra à divindade. Só que o curioso aqui é que todas as vezes que ela é atribuída no Novo Testamento, eles usam tanto para Deus, os autores, os escritores, quanto para Jesus. E ela é usada de maneira praticamente sem distinção. Por quê? Porque para os escritores é o mesmo Deus que salva. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que continua salvando mediante Jesus Cristo. Então, se a gente fosse se arriscar a fazer uma tradução um pouquinho dessa palavra Yahvé, ou Jeová, ou Javé, que é a palavra que nós temos aqui, talvez a palavra mais fácil, porque é uma palavra que ela não tem um comum acordo nos estudiosos a respeito do que esse tetragrama deveria dizer. Vocês devem lembrar que Moisés, ao falar com Deus, ele pergunta para Deus: eu digo que quem me enviou? E aí Deus fala para Moisés: diga, eu sou te enviou. Então, talvez aqui a gente tenha a ideia melhor do que representa esse nome, que em outras palavras poderia ser dito que é o Deus que existe por si mesmo, sem princípio e sem fim. É o que Moisés fala em Êxodo 3,14. E essa palavrinha Senhor é o título mais utilizado quando vai falar a respeito de Jesus no Novo Testamento. Essa mesma palavra usada tanto para se referir ao Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, é a mesma palavra que no Novo Testamento ganha um conceito mais
explicado, porque agora Judas diz mediante quem o povo é salvo, mediante quem as pessoas podem encontrar salvação, e é o título mais utilizado a se referir a Jesus. Especialmente quando Jesus provou quem ele era ao ressuscitar dos mortos. Quando ele mostrou ao ressuscitar dos mortos a sua soberania e a sua divindade. Como nós sabemos disso? Tomé usou essa expressão quando ele disse: Senhor meu e Deus meu, em João 20, 28. Ou então, o apóstolo Paulo, quando diz: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. E ainda, Paulo vai dizer: toda língua confesse que Jesus é Senhor. Então aqui, se eu conseguir, e Deus foi bondoso, explicar a ideia de Senhor, quando nós lemos a ideia de Senhor se tratando a respeito de Jesus, não é apenas de um homem respeitado, não é apenas a ideia de alguém que era importante, mas nós estamos falando do Deus Criador, do Deus do universo, do Deus que fez todas as coisas de uma maneira única, de uma maneira exclusiva. Então, Paulo ainda diz: toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Notam que sempre existe a ideia de dar glórias a Deus, ou seja, todo louvor a Deus, mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus. Sendo assim, tudo aquilo que nós queremos declarar a Deus, petições, agradecimentos, relacionamento, só é possível mediante o Filho. É impossível se ligar a Deus através apenas das suas boas obras. Ninguém consegue. Então, a ideia da palavra Senhor utilizada na Bíblia, ela traz um conceito claro sobre dono de escravos. Ela traz a ideia clara de um proprietário de tudo. Querem ver? Judas usa isso. Olhem no verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servos, ela poderia tranquilamente ter sido traduzida por escravo de Jesus. Era assim que os discípulos se sentiam, era assim que eles se viam. Então, Jesus, ele, além de ser o mediador da sua salvação, ele é o seu Senhor. Então, a ideia aqui é uma ideia que é extremamente mal compreendida no meio evangélico, porque muitas pessoas abraçam a Jesus como Salvador, fazem uma confissão, fazem uma oração do pecador e dizem: Jesus, eu te quero como meu Salvador, mas nunca o reconhecem como seu Senhor. E onde existe o problema aqui? O problema é que, se Jesus é seu Salvador, é impossível que ele não seja seu Senhor. Algo está errado. Aonde Jesus não reina como Senhor, talvez a salvação não seja genuína. Quem diz isso? O texto bíblico. Então, a palavra que é usada para Senhor, Kurios, ela se estende a um Deus que é poderoso, mas que ele é dono de todas as coisas. Ele é dono, inclusive, da salvação. E se ele é dono de todas as coisas, quer dizer que um não salvo, ele é, segundo Paulo fala, escravo do pecado. Romanos 6,20. Então, o que é um escravo? Um escravo é alguém que se submete a ordens de outro. Então, sem Cristo, as pessoas são escravas do pecado. Muitas vezes elas nem reconhecem. Muitas vezes elas acham que a vida está ótima. Fazem até músicas do tipo: deixa a vida me levar. Então, essas são as pessoas que estão sob o senhorio do pecado. Quando Jesus salva, você é liberto do pecado, mas você continua tendo um Senhor. Você não é mais escravo do pecado, mas você agora é escravo de Cristo. Então, antes nós éramos escravos do pecado. Mas se depositamos a nossa confiança na obra salvífica, na cruz de Cristo, agora nós somos mudados desse reino de trevas para um reino de luz. No entanto, Jesus continua sendo seu Senhor.
Jesus continua reinando. Paulo entendeu perfeitamente isso quando ele falou: já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas vivo a vida com Cristo em mim. Em outras palavras, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, Paulo diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí ele diz: o qual amou e se entregou por mim, a si mesmo. Então, Gálatas 2:20. E esse era o mesmo ensino que Judas aqui combatia. A ideia de que os falsos mestres, eles ensinavam o seguinte: viva do jeito que você quiser. Porque se Deus salva pela graça, como tanto a gente escuta, talvez era o que eles falavam, você não vai ter problema com isso. Você pode viver do jeito que você quiser. Você vai poder do jeito que você achar melhor. Só que Judas fala que isso no verso 4 é transformar a graça de nosso Deus em libertinagem. E quando é feito isso, você está negando, ele continua dizendo, o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, são coisas muito claras que não tem como você viver para Cristo sem Cristo ser seu Senhor. Então, esse conceito que muitas vezes nós trazemos na nossa cabeça, que nós podemos separar as coisas. Jesus é meu Salvador, ótimo, eu tive agora o perdão dos pecados, mas eu não quero compromisso nenhum com esse Senhor. Eu escolho aonde Ele entra na minha vida e aonde Ele não entra. Isso não é bíblico. E se é assim que algum de nós pensa, que Deus nos ajude, porque é muito provável que essa fé não seja a fé anunciada pelos apóstolos. Paulo vai dizer que se vivemos, para o Senhor Jesus vivemos. Se morremos, para o Senhor Jesus morremos. Então, se vivemos ou morremos, para Jesus o fazemos. Ele vai dizer isso em Romanos 14:8. Por quê? Porque ele diz, porque nós pertencemos, nós somos propriedade de Jesus. E se nós somos propriedade dele, nós devemos fazer da maneira com que o Senhor quer. Judas entendeu claramente isso quando ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo. E esse conceito de que Jesus pode ser seu Salvador, mas não ser o seu Senhor, precisa ser combatido na igreja. Precisa ser combatido ferozmente. Por quê? Porque se você crê em Cristo e continua vivendo como você bem entende, essa mensagem chegou a você de maneira falha. Se você continua servindo a Cristo, mas servindo a si mesmo, a Bíblia diz que não pode servir a dois mestres. Então, algum dos dois mestres você vai desagradar. Todos nós temos senhores terrenos. Em que sentido? Todos, ou a maioria de nós, trabalhamos. Ou os que não trabalham para senhores, vamos usar essa palavra para a gente fazer a ilustração, trabalham para si mesmo, aqueles que são proprietários. Então, você imagina o seguinte: você faltar um dia de trabalho, e isso acontecer de maneira seguida, você provavelmente, depois de algumas vezes, você vai ser demitido. Provavelmente, se você continuar com esse hábito de faltar o trabalho do seu senhor terreno, você vai ser demitido. Ou, se você for o seu próprio proprietário e você continuar faltando e tratando com negligência, você vai à falência. Existe um senso de necessidade em todos nós a respeito do trabalho terreno. Nós reconhecemos como isso é importante, nós precisamos disso. E aí a gente pensa, se de fato Cristo é o seu Senhor celestial, então o conceito que nós temos sobre Senhor tem que ser revisto. Se no trabalho nós nos portamos e nós nos esforçamos para cada vez mais agradarmos ao Senhor terreno, quanto mais deveria ser com o Senhor celestial, com o Senhor que é dono de todas as coisas. Talvez, se a gente não pensou ainda a respeito do senhorio de Cristo, precise ser pensado. Por quê? Porque se nós entendemos o conceito de Senhor de Cristo, nós vamos entender o conceito de igreja de uma maneira muito mais robusta. Porque o dono da igreja é Jesus. Ele diz que a igreja é a noiva dele.
Ele seguidamente diz como ele protege a sua igreja. Então, se o que nós entendemos do senhorio de Cristo é errado, ele reflete na maneira como nós nos comportamos como igreja visível. Não existe como nós termos a Cristo como nosso Salvador e ele não ser o seu Senhor. E isso reflete no nosso relacionamento na igreja. Queridos, se nós não tivermos pensado até hoje a respeito do senhorio de Cristo, acorde, pense. Se você tem lutas, como eu tenho, como todo cristão tem, lute. Você não está sozinho, você tem irmãos para combater o combate da fé juntos. Se você tem dificuldades a respeito disso, saiba que você não é o único. Muitos antes de vocês já tiveram essa dificuldade. Agora nós temos essa informação a respeito do senhorio de Cristo, a respeito da importância, se o senhorio de Cristo é verdadeiro, a igreja é importante. Se a igreja é importante e você não tem dado o reconhecimento, reconheça. O próximo passo, se arrependa a respeito disso. Mude de atitude. Transforme a sua mente. Como Paulo diz em Romanos 12, ele vai dizer, os cristãos precisam renovar a mente. Os cristãos precisam continuamente colocar informação útil, informação saudável, aquilo que de fato vai fazer diferença na eternidade. Todas as manhãs nós acordamos à disposição de um senhor terreno. Todas as manhãs. Todas as manhãs nós acordamos e vamos trabalhar. Muitas vezes, quando é necessário, nós não ficamos em hora extra. Muitas vezes, quando é necessário para o senhor terreno, a gente não faz serão. Quanto mais deveríamos obedecer o nosso Senhor de tudo. Nos cultos, nos encontros. Talvez o que falte a nós é organização. Talvez o que falte a nós é pegar o calendário da igreja e dizer, bom, tal dia tem encontro de homens. Eu vou me programar para tentar estar lá. Tal dia tem encontro de casais. Eu vou tentar programar para não faltar. Por quê? Porque o meu Senhor, que é dono da minha vida, que é dono de tudo, ele diz que a igreja é dele. E ele diz que ele valoriza a igreja. Se o meu Senhor, que é meu dono, valoriza a igreja, a conclusão é que eu preciso valorizar também. Talvez o pensamento que possa ocorrer na sua mente seja, mas no trabalho terreno eu tenho a recompensa do meu salário. Eu acordo cedo, trabalho até tarde e logo vem a recompensa pelo suor. Mas, queridos, irmãos, se você entendeu o que é a salvação que Judas está falando, você obedece não pela recompensa que você quer receber, mas pela recompensa que você já ganhou. Pelas coisas que não podem ser terminadas, como ouro, prata, como Pedro vai dizer na sua carta, primeira carta, capítulo 1, verso 18, coisas que vão terminar corruptíveis, coisas que estragam. Não. Mas, talvez, se ficou ainda difícil de entender qual foi a recompensa em Cristo que nós já recebemos, talvez a gente possa relembrar. Livramento da condenação do pecado, mais plus, livramento da ira de Deus, a possibilidade de se relacionar com Deus e chamá-lo de Pai. Fazer parte de um povo exclusivamente de Deus, que escuta a voz do seu pastor quando ele chama, porque ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. João 10, 27. Então a ideia é que não existe a possibilidade de você escolher, de você fatiar a Jesus. A parte da salvação eu quero, mas a parte do senhorio de Cristo, não. A salvação ela é de graça, é verdade, mas ela custou um alto preço. O preço do sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:20. Então, entenda. Se Cristo é o Senhor dos que Ele salva, Ele vai ser, se Cristo é o Salvador dos que Ele salva, Ele vai ser Senhor deles também. Essa é uma evidência clara de que aqueles a quem Jesus
salva, ele se torna rei. O cristão, ele é propriedade de Cristo. E por ser propriedade de Cristo, ele faz parte de um povo exclusivo, que tem apenas um único Deus, conforme Judas fala, que salva mediante Cristo e que ele é poderoso para guardá-los até o fim. E Judas dá continuidade aqui e ele faz algumas declaraçõezinhas no final desse verso 25, que ele diz assim, depois do Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania. Então, as constatações, lembram quando eu falei no começo? Judas não fala essas palavras como uma oração. Se fosse uma oração, e se pudesse ser colocado aqui, talvez nós poderíamos colocar o verbo sejam. A Deus seja a glória, a Deus seja a majestade, a Deus seja... Mas não é uma oração. Então, talvez o verbo mais apropriado, se é que devesse ter um verbo, é a ideia de pertencer. Dizer a Deus pertence a glória, a Deus pertence a majestade, a Deus pertence o império e a Deus pertence a soberania. E essas 4 palavrinhas aqui usadas, a glória, ela traz a ideia da beleza, do brilho, da excelência de um Deus que é glorioso. A palavra aqui é doxa, é a mesma para doxologia, é a mesma palavrinha que é usada. Então, é como se fosse o caso de uma luz em que a gente não consegue nem olhar de tão brilhante que é. A ideia da glória de Deus. Depois, ele vai dizer a ideia de majestade. E a ideia de majestade aqui, ela está associada a uma majestade real. A ideia de um rei, que é majestade porque ele reina. Ela é atribuída a uma ideia de grandeza, a ideia de um ser que ele é majestoso. Depois ele continua dizendo império e soberania. Então a palavrinha que usada para império, a palavra kratos, essa palavra ela sugere que Deus tem o controle sobre o mundo. A ideia é que o mundo e tudo que nele há, como diz o salmista, é o mundo de Deus. Todas as coisas que existem, existem porque Deus as cria. Então a ideia aqui de império é que Deus é dono do império. Deus é aquele que criou o império e ele tem domínio sobre ele. Como João Calvino dizia, o mundo ele foi formado para que Deus possa expressar a sua glória. Ele chamava o mundo como palco da glória de Deus. O mundo ele existe para que Deus possa ser glorificado nos termos dele. E por último, que a gente vai ver o termo soberania, que já foi utilizado para Jesus antes, agora ele vai usar de novo, atribuindo a Deus, ele vai dizer o seguinte, a soberania é a ideia de Deus fazer o que ele bem entender. Deus não precisa consultar a ninguém e pedir autorização. Olha, você me deixa fazer isso? Não. A ideia de soberania é que o que quer que ele queira fazer, nada o pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então Deus tem tanto poder de autoridade, ele influencia, ele age como ele quer, como direito, por privilégio, de ser quem ele é. Ora, o dono de tudo não pode exigir aquilo que é seu? É essa a ideia que Judas está tratando aqui. E ele termina dizendo que a esse Deus, Judas atribui glória, majestade, império e soberania, para destacar o quê? O poder de Deus. E ele diz que tudo isso que acontece é mediante Jesus Cristo. Então todas essas coisas que acontecem, acontecem por meio, através de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele disse assim, ora, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. É a descrição de Jesus falando exatamente o que Judas está dizendo em Hebreus capítulo 1, verso 3. E ele termina dizendo que isso é atribuído, o que é atribuído? A glória, a majestade, a império e soberania, ele é atribuído num tempo a Deus. E aí ele diz, antes de todas as eras,
ou seja, a eternidade passada, no passado. Deus controlava o passado, a ele pertence a glória, a majestade, o império, a soberania no passado, pertenceu. Agora, ele diz, ou seja, no presente, essas características de soberania, Deus controla todas as coisas, ele é poderoso para fazer o que ele quer, faz parte no presente, e ele continua dizendo, e por todos os séculos, ou seja, na eternidade adiante de nós. Essa é uma declaração de eternidade tão completa quanto seria possível fazer em linguagem humana para descrever. E isso deve ajudar a confortar nossos corações. Essa certeza do poder e do controle da soberania de Deus guiando o rumo da sua vida. Você não tem um Deus que é como alguns pensam, que é um Deus sim poderoso, mas ele deu a corda no relógio da sua vida e esse relógio anda sem ele interferir. Não é assim na Bíblia. Judas diz que esse Deus pertence todo império. Ele manda, ele controla, ele age na sua vida. É por isso que nós dizemos que o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus como muitas religiões pensam e têm, que age por energia. Então, se você estiver no local certo, aquela energia vai chegar em você. Não. Deus trata individualmente com cada ser humano. Deus trata individualmente com cada formiguinha. Deus trata individualmente com cada evento que acontece. Mas isso é muito grande. Seja bem-vindo. Esse é o Deus da Bíblia. Então, lembrando que Deus é o único Deus, eterno, poderoso e soberano para todo sempre. E só existe um Deus. Se hoje você ainda tinha dúvida se existiam vários deuses, lembre de Judas 25. Um único Deus. Se você tinha dúvida se Deus é poderoso para guardar sua vida, lembre de Judas 24. Ele é poderoso. Se você tinha dúvida se você poderia ser salvo, apesar de ter feito tantas coisas que lhe trazem vergonha, lembre-se de Judas 25, Deus é um Deus salvador. E tem uma pessoa, Jesus Cristo, que vai servir como seu aliado, como seu advogado, como aquele que intercede diante de Deus e diz, não o culpe mais, coloque em mim. E essa culpa já foi depositada em Cristo. E Jesus só é Salvador se Ele também for seu Senhor. Algumas rápidas aplicações é que nós não podemos depositar as nossas confianças em nenhum outro lugar. Isso é o mesmo que nos chamarmos de tolos, porque essa confiança é depositada em lugar nenhum se não for em Deus. Não existem atalhos, não existem jeitinhos, não existem vários caminhos. A salvação só existe mediante Jesus Cristo. Muitas vezes nós demonstramos um conceito distorcido sobre o senhorio de Cristo no nosso dia a dia, na maneira como nós nos vestimos, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós falamos. Em outras palavras, se Jesus de fato é seu Salvador, Ele vai ser verdadeiramente seu Senhor. E se Ele verdadeiramente é seu Senhor, nós iremos valorizar e aprender, buscar, talvez não sozinhos, juntos como igreja, a ter alegria naquilo que Jesus ordena. Muitas vezes as pessoas adoram dizer em ter igrejas bíblicas saudáveis, mas quando elas participam de uma igreja bíblica saudável, elas não querem compromisso. Isso acontece. Muitas vezes elas passam muito tempo pedindo a Deus, me ajuda, Senhor, eu quero uma igreja que expõe o texto bíblico. Aí quando ele encontra essa igreja que expõe o texto bíblico, ele não se esforça. Ele não coloca no calendário da sua vida como prioridade servir ao Senhor. E servir ao Senhor faz parte de ter comunhão na igreja local. Porque, em outras palavras, a igreja é de Cristo. Então, muitas vezes, a gente gosta de dizer sobre igrejas bíblicas porque isso faz bem ao nosso ego.
Faz bem às pessoas dizer que eu estou numa igreja em que lá não existe apropriação de dinheiro. Não existe mercado da fé lá. O pastor ele não pede, dê o seu dinheiro, o dízimo, que você vai ser abençoado. Não, não existe. Lá tampouco eles pedem para ficar de pé cantando cânticos. A gente pode ficar confortável, sentado cantando os cânticos. No entanto, quando existe uma programaçãozinha, eu não valorizo dessa forma. Eu não penso que a igreja, em última análise, não é minha, não é dos irmãos na igreja, mas é do Senhor. Se isso for o que acontece em nossas vidas, talvez esse seja um alerta para a gente enxergar que talvez nós nos achemos nossos próprios senhores. Nós, de fato, talvez dessa forma, sem perceber, de maneira até sincera, não percebamos que quando nós fazemos divisão entre um evento e outro, entre servir na igreja ou não servir, muitas vezes talvez a gente não perceba que dessa forma nós de fato estamos escolhendo como senhores o que é melhor para a nossa vida. E por fim, mas não menos importante, provavelmente, se isso ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Você vai ser confrontado a respeito de alguma decisão. Você vai ter que escolher na sua vida se você escuta a Bíblia, escuta as informações que a Bíblia tem e logo obedece, lembrando que Deus tem o controle absoluto, lembrando que somente Ele merece nossa adoração e louvor, lembrando que se nós dizemos que a Bíblia é verdade e quando ela for confrontada, no sentido de que uma pessoa vai dizer para você, olha, existem várias formas de ser salvo, você vai ter que optar. Você não pode segurar na mão a dois senhores. E nos momentos duros, difíceis da alma, que eu, com o coração verdadeiramente sincero, espero que a maioria que não precise participar, mas existem momentos em que o salmista chama de momento escuro da alma, que nós somos afligidos, momentos de doença, momentos de perder entes queridos, momentos em que as coisas dão errado, em que você precisa viver por aquilo que você sabe a respeito de Deus, não por aquilo que você sente, porque os sentimentos são como um navio sem leme, é um navio à deriva, ele leva você aonde o vento lhe levar, mas um crente no Senhor Jesus, que usa a Bíblia como seu leme, ele vai sempre lembrar que Jesus é a âncora da sua alma. Jesus é aquele que o barco, não importa se ele está balançando, a âncora está firme. Mas nós nem sempre enxergamos ela. Mas por causa do que a Bíblia diz como verdade, nós podemos confiar. Vamos orar?